Olá, povo de Deus, eu venho aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo, eu venho falar mais uma vez desse caso do pastor Paulo Júnior. Eu vou chamar ele de pastor porque por respeito, né? E também pela força do hábito. Eu vou continuar chamando ele de pastor. E eu quero falar aqui desse caso do pastor Paulo Júnior, que eu estou muito, assim, escandalizada e eu estou muito horrorizada com o que eu tenho visto na internet, que tá me deixando muito assim. Sinceramente, eu tá me deixando assim muito espantada com o que eu tenho visto. Eu tenho visto que está acontecendo uma grande idolatria com esse pastor. Da mesma forma que os católicos dizem que não veneram os santos, não veneram, que não idolatram, não adoram Maria, não adoram os santos, né, da Igreja Católica, não adoram o Papa. Eu estou horrorizada com o que tem acontecido. Os crentes estão no mesmo patamar dos católicos sobre a adoração de homens. Os crentes estão, eu vou falar os crentes, eu vou falar com quem que eu aprendi a falar os crentes e generalizar todo mundo. Quando os crentes... Tá uma loucura que eu estou chocadíssima com o que eu tenho visto na internet. A idolatria que estão com o pastor Paulo Júnior. Povo de Deus. Ele é só um homem. Ele é um homem simples, um homem comum. Ele não é um Deus. Ele não é Deus. Vocês estão trocando as coisas. Vocês estão confundindo as coisas. Eu vou falar a vocês, se tem algum idólatra aqui me assistindo, se tem alguém aí que idolatra, que tá nessa loucura que eu tenho visto na internet, vocês vigiem. Porque criaram um bezerro de ouro. O pastor Paulo Júnior é o bezerro de ouro da crentaiada. Eu estou muito horrorizada o que eu tenho visto. A passação de pano. Ah, mas o pastor não pecou. Ele pecou? Ah, mas não foi um caso tão extremo, não foi um adultério, não foi não matou alguém, escondeu o corpo, não foi uma coisa tão absurda. Mas ele pecou. Pecou porque ele é um homem comum, sujeito a pecar, assim como eu e você que está me assistindo. Vocês estão confundindo. Eu tenho visto uma grande comoção pelo pastor Paulo Júnior. Todo mundo se comovendo e é tanta misericórdia e tanta comoção por ele, pela pessoa dele. Mas vocês estão esquecendo das pessoas que ele feriu. Igreja, ele falou que feriu pessoas, que ele machucou pessoas. Pessoas da família, pessoas da igreja, líderes da igreja que ele não respeitou. Ele peitou essas pessoas e tentou passar por cima. Gente, vocês estão cegos. Não deixa essa idolatria cegar vocês. Eu estou horrorizada e eu vou ler uns comentários aqui. Sabe, como eu falei aqui no vídeo passado, eu assistia muito o pastor Paulo Júnior, assistia muito. Depois, Deus começou a me dar discernimento. Eu comecei a ter discernimento. Eram as palavras muito duras, era coisa muito dura. Acusando todo mundo, condenando todo mundo ao inferno. Acusando, julgando. Ele julgou muita gente. Ele julgou homens de Deus. Povo pentecostal. Gente, ele é um ódio tão grande. Uma perseguição aos pentecostais. Muita perseguição. Eu faço parte da igreja pentecostal. O pastor Paulo Júnior, ele não acredita em dons. Em dons. Ele é da igreja reformada, da doutrina reformada, e ele não acredita em dons, batismo com o Espírito Santo, ele não acredita em nada dessas coisas, de milagres. Eu sou da igreja pentecostal e eu já vi muitos milagres. Eu já vi grandes coisas. Na igreja pentecostal tem muitos homens cheios do poder de Deus. Não é esses homens que vocês estão vendo corrompidos na internet. Esses falsos profetas, essas pessoas que... mercenários. Não, são homens humildes, homens de Deus. Mulheres, senhoras, as irmãs do coque. Hoje eu vim até de coque aqui para homenagear as irmãs do coque. As irmãs do círculo de oração. Mulheres de Deus, cheia do poder de Deus. Então, o pastor Paulo Júnior,
Ele fazia uma grande perseguição com esse povo. É gente que ora, é gente de Deus, é homens e mulheres de Deus. E ele perseguiu o tempo todo e acusou e lançou no inferno essas pessoas. A gente tem que tomar cuidado. Atrás do púlpito ele achou que era um super homem, um super crente acima da média. Sabe? E a internet tomou aquele homem lá do púlpito, aquele homem perfeito. Eu comecei a ter discernimento. Quando eu vi aquela dureza nas palavras, nos começos que eu assistia as pregações dele, eu ficava imaginando, ele é um homem muito perfeito. É a mesma coisa, vocês aí que estão cegos, eu também estava cega. Esse homem é um homem muito perfeito. Ele não deve ter pecado, ele não deve ter erros. Eu queria que o pastor Paulo Júnior visse esse meu vídeo. Ele deve ser uma pessoa, um crente muito acima da média. Deve ter uma família perfeita, uma esposa perfeita e filhos perfeitos. Tudo perfeito a vida dele. Mas aí Deus começou a abrir o meu entendimento. Não tem ninguém perfeito. Nós somos nada. Sabe? Nós não somos nada. Se tirar Deus de nós, não sobra nada. Nós somos um vaso. Um vaso usado por Deus. Nós somos vaso usado por Deus. Se tirar o que está dentro do vaso, não sobra nada. A gente não é nada. Nós somos todos imperfeitos, pecadores. Não tem ninguém, nenhum santo de altar. E a internet criou esse santo, esse bezerro de ouro. Então, uma loucura. Eu vou ler os comentários aqui, que eu estou horrorizada com a idolatria. O povo da internet tem o pastor Paulo Júnior, uma adoração e uma idolatria disfarçada de admiração. Já passou do limite. Já passou do limite. Eu vou ler aqui as mensagens. Todo mundo passando pano. Todo mundo querendo jogar o que está acontecendo para baixo do tapete. Ele falou a versão dele. Mas e a versão da igreja? O que está acontecendo? O que essas pessoas têm medo? Quem está certo? É o pastor Paulo Júnior? É ele que está certo? Ele falou, a água parou e acabou, e é a palavra dele contra todo mundo da igreja, contra os líderes e contra os membros da igreja. Ah, porque eu já vi um monte de canal falando, eu recebi um monte de print, um monte de não sei o que eu tô escandalizado com não sei o que. Gente, para acusar alguém, precisa ter prova. Eu vi coisas pesadíssimas a respeito do pastor Paulo Júnior, que eu não acredito. Que são coisas muito pesadas, tá? Ele errou, ele pecou, ele é pecador assim como nós, e erramos e pecamos. Mas é coisa muito pesada. E eu não quero acreditar nisso. E quando falaram isso nesses canais, eu falei, eu não acredito. Até que prove o contrário. Até que venham provas sobre o que essas pessoas estão acusando, coisas pesadíssimas, gravíssimas, coisas assim horrorosas a respeito desse caso, que eu fiquei muito chocada. Mas eu também fiquei chocada com essa idolatria, essa adoração disfarçada de admiração. E eu vou mostrar aqui os comentários. Vocês invalidaram todo o sofrimento dos membros da igreja. Vocês, eu tô falando vocês, eu não tô generalizando não. Se tem alguém aí que tá me vendo e fez isso. Vocês foram lá na igreja Aliança do Calvário atacar os irmãos. Que crentes são vocês? Vocês foram atacar, xingar os irmãos da igreja. Nós somos todos irmãos. É a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Vocês foram lá porque vocês criaram uma idolatria tão grande, uma loucura tão grande por esse pastor, que acabou que vocês desprezaram todas as outras pessoas. Se tivesse uma casa pegando fogo, e vocês pudessem salvar uma igreja inteira, mais de 5.000 pessoas, e tivesse o pastor Paulo Júnior, vocês escolhem quem salvar? Vocês vão salvar ele ou todas essas 5.000 pessoas? Vocês iam escolher ele. Por quê? Porque vocês estão loucos, vocês estão cegos, idólatras. Vocês criaram um bezerro de ouro. Eu tô muito horrorizada, crentaiada. Vocês, crentaiada, idólatra. Eu tô muito escandalizada com isso. E outra coisa que eu quero falar aqui, essa história tá muito mal contada. Ficou a versão do pastor Paulo Júnior, já veio um membro da igreja que disse que já teve um tempo que congregou com ele. Não aguento mais ouvir esses comentários. As pessoas não estão entendendo a gravidade das coisas que aconteceu.
E o senhor não deixou isso claro. Quantas pessoas o senhor passou por cima, pastor? O senhor passou como um rolo compressor na vida de milhões de pessoas. Milhões, um exagero, mas centenas e milhares de pessoas. Durante anos, ofendeu pessoas, humilhou pessoas. É uma falta de respeito de vocês chamarem a igreja de Nutella. Vocês não têm honra. Vocês não têm honra. É uma vergonha de vocês. Vocês não sabem de nada. Vem cá, acho que vocês não estão entendendo. Vocês não sabem de nada do que aconteceu, do que está acontecendo. Vocês não sabem de nada. E infelizmente, eu não sei se essa foi a intenção do pastor, mas esse vídeo foi horrível. Vocês não sabem de nada. Que eu tenho muita coisa, muita prova. Talvez nem assim vocês vão entender. É uma falta de respeito, gente. Vocês chamarem nós, pelo menos eu que fui da Aliança do Calvário há 13 anos, mas as pessoas que estão lá ainda de Nutella, povo de Deus, povo adquirido de Deus, igreja santa e pura, que tá lá ouvindo coisas horríveis de vocês. E pastor Paulo, você vai deixar? Esse é o vídeo que realmente o senhor vai deixar? Essa é a desculpa? Escuta aqui. O pastor Paulo, infelizmente, pensou que ele não era apenas o nosso pastor, mas ele achou que nós éramos propriedade dele. Durante anos, sim, fomos muito humilhados, muito. E vocês nunca vão compreender isso. E o pastor Paulo aparentemente não estava entendendo isso. Porque esse vídeo que vocês viram que ele postou, reflete novamente uma tentativa de manipulação. Não sei. Porque não faz sentido. Ele não contou realmente. Primeiro que ele inverteu a ordem, como eu disse. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ele chegou no público, vocês que estão distantes, que não passou nada do que a gente está passando, e ainda agora a gente tem que ouvir coisas piores ainda. Piores não, mas ouvir coisas semelhantes ao que ele falava. Sabe? Gente, se vocês estão entendendo, passa esse vídeo pra frente. Eu vou postar mais coisas com provas. Eu vou. O pastor Paulo ele não está se arrependendo. Talvez está num processo. Começou. Não sei, não quero julgar. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não se arrependeu. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ninguém. Infelizmente, ele não se arrependeu. Infelizmente. É o que eu penso. É o que eu acho. Eu tenho muita coisa pra falar. Vídeo de 12 minutos. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar. Fique com Deus e vê se vocês convertem. Para de xingar os outros. Para de xingar os irmãos da Aliança do Calvário. Vocês não têm a ideia do que vocês estão fazendo. O pecado de vocês é grave. Chamar eles de Nutella. Vocês não sabem de nada. Ah, mas é Deus que é o nosso justo juiz, né? Só ele mesmo. A justiça vem de Deus. Até mais. Depois que esse vídeo desse rapaz veio a público, com esse posicionamento desse rapaz, aí sim, ele gravou outro vídeo falando que o pastor Paulo Júnior tinha ligado para ele para pedir perdão. E talvez ligou para outros membros da igreja, né? Tá uma coisa tão estranha. Esse caso, tá tudo muito estranho, muito estranho. Eu espero que a verdade venha à tona. Mas eu quero ler uns comentários aqui, que eu estou muito horrorizada. Olha o que essa pessoa comentou. Eu gostava de assistir as pregações dele no início, mas depois que eu vi que as pregações eram muito pesadas, então parei. Se a pessoa não tiver um psicológico, não tiver bem psicologicamente, e ouvir essas pregações, o estado psicológico da pessoa piora. Eu vi um vídeo que o pastor Paulo Júnior, ele tem uma mensagem dele lá, que ele fala sobre o inferno, que se as pessoas da nossa família for pro inferno, que a culpa é nossa, que tá lá não sei quanto, tá acontecendo o Natal, a festa de não sei o que, mas não sei o que, a pessoa tá lá no inferno, tá acontecendo, a pessoa tá lá no inferno, que a culpa é da gente, não é culpa minha. Sabe aquela mãezinha que você ama, mas é ímpia? Aquele filho, aquele amigo, se ele morrer sem Cristo, ele vai pro inferno hoje. Tá aí, o que eu tenho com isso? Você é o único que possui a vacina. Não é culpa minha. Se os meus parentes vão pro inferno, é o livre-arbítrio deles. A gente tem orado, a gente tem falado, a gente tem pregado, mas eles não querem Deus. Eles não querem. Então não tem como eu partir a cabeça deles e colocar a palavra de Deus, a Bíblia, e convencê-los.
A gente ora, a gente prega, a gente fala da verdade, a gente fala do evangelho de Jesus, mas não depende da gente. Não depende da gente. Então a gente não pode ser acusada, porque a pessoa foi pro inferno por sua culpa. Não, não é por minha culpa. Cada um tem sua vida, a gente faz a parte da gente, mas não depende da gente. É umas coisas pesadas que ele prega, sabe? Eu não tenho culpa, a minha parte eu faço, mas não depende de mim. E outra coisa também, machista, uma pessoa machista, ele tem umas pregações dele que, eu não tô aqui chutando cachorro morto, nem criticando, é umas coisas assim, que, sabe? Mas vocês são a geração Nutella. Eu vi o pessoal falando pro rapaz, lá, do membro da igreja que veio se posicionar, falar a respeito desse caso, xingando o rapaz, chamando ele de afeminado, chamando ele de tudo quanto é nome, para defender o bezerro de ouro, o ídolo deles. Chamando o rapaz de afeminado, chamando ele de Nutella, porque você não aguenta pancada. Vocês, idólatras, que estão aí por trás aí, que estão por trás, aí na internet, metendo pau na igreja, vocês não foram conviver com ele. Só sabe o que passou quem conviveu com a pessoa. E não adianta o povo da internet vir passar pano e querer esconder as coisas debaixo do tapete para defender uma pessoa. Eles vão esculhambar com a outra pessoa. Sabe? O pastor Paulo Júnior foi um general que massacrou os seus soldados. Sabe? Quase matou os soldados, feriu os soldados. Em vez de ajudar, ele feriu. Tem soldados feridos. E vocês da internet não estão na pele daquelas pessoas da igreja. Por que vocês não se comovem? Por que vocês não comovem com quem foi ferido, machucado por ele? Por que a comoção é só para a parte dele? Que crentes são vocês? Parciais. Vocês não estão vendo o lado das outras pessoas? Eu espero que esses líderes dessa igreja, que esse pessoal venha a público se posicionar e falar a versão deles. Porque a igreja está sendo massacrada por causa de um homem. Se o pastor Paulo Júnior, ele tinha que sair, ele tinha que fazer um vídeo saindo em defesa dessas pessoas que estão sendo, além de ter sido massacradas por ele, esculhambadas por ele, agora estão sendo esculhambados pelos ídolos dele. Pelos adoradores dele. Gente, são cristãos. São soldados de Cristo. Cadê a misericórdia de vocês? A misericórdia de vocês é só de uma parte? Tá errado. Tomem vergonha nessas caras de vocês, crentaiada. Que coisa feia. Não, eu tô revoltada. Esse rapaz que se posicionou lá, que falou que... Esse rapaz, olha os comentários de amor dos adoradores do pastor Paulo Júnior. Discípulo do Paulo Júnior, geração Nutella e lacradora, quer enterrar o ministério do pastor. Tá. Então tá. Essa pessoa do vídeo perdeu o temor a Deus. Onde já se viu expor um ungido do Senhor? Davi tinha todos os motivos para matar Saul. No entanto, ele não tocou no ungido do Senhor. O fato trará a luta para a sua vida. Se essa adoradora aqui, se eu não me engano é uma mulher, que eu tampei o nome, essa adoradora aqui, do pastor Paulo Júnior, essa idólatra, tá falando de tocar no ungido do Senhor. E quantos ungidos do Senhor que o Paulo Júnior tocou? O Davi então foi mais sensato? Porque ele não tocou no ungido do Senhor? Todos esses pastores que o pastor Paulo Júnior atacou, também são ungidos do Senhor. Mas é Saul. Não importa. Davi falou, não vou tocar no ungido do Senhor. Então quer dizer, primeiramente, que se o pastor Paulo Júnior, ele não acredita nessas coisas de ungido do Senhor, ele já fez maior deboche com isso, ele não acredita. Você que comentou isso aqui é uma ridícula, se ele ler uma coisa dessa aqui, ele vai rir na sua cara. Porque ele não acredita nessas coisas. Ele não acredita em dons espirituais, ele não acredita em nada disso. Ele vai rir na sua cara, simplesmente. Se ele é ungido do Senhor, e um monte de crente, de cristão que ele atacou? De pentecostal que ele odeia, que ele fala dos pentecostais com ódio. Com ódio que chega a faltar o fôlego, que eu já vi as pregações dele. Todos esses que ele atacaram não é ungido, não. É só ele que é ungido.
Ele simplesmente ia rir na sua cara, porque ele não acredita nessas coisas. Você ia passar por ridícula. É tanto comentário que se eu for ler todos os comentários, esse vídeo vai ficar uns 50 minutos, vai ficar 1 hora. Mas eu vou ler um aqui, ó. O irmão tá rasgando o coração e vocês estão preocupados em corrigir ele no erro do nome. Ele trocou o nome Zaqueu por Lázaro, porque o Zaqueu que se converteu, que restituiu todas as pessoas que ele prejudicou, né? Então ele trocou o nome. E o povo zoando, zombando, debochando do rapaz para defender o seu ídolo. Outro comentário. Ou seja, o Jonathan não aceitou a exortação e saiu da igreja. Quer dizer, então o pastor Paulo Júnior falou que ele não aceitou, o pastor Paulo Júnior, não aceitou repreensão, ele batia de frente com os líderes, eles fizeram reunião e excluiu ele da igreja. Agora, para poder defender o seu ídolo, ó, a pessoa comenta, ou seja, o Jonathan, que é esse rapaz, não aceitou a exortação e saiu da igreja. É complicada, igreja, complicada. Uma igreja corrompida. A noiva de Cristo está corrompida. Corrompida. Eu estou horrorizada. Já não basta ser enganada pelos falsos profetas. Molecadinha, moleque enganando os crentes. Agora é uma idolatria, uma loucura tão grande que eu estou horrorizada. Jesus precisa voltar. Jesus precisa arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Porque senão muita gente vai rodar. Vai rodar, muita gente. Porque eu estou chocada. Chocada com isso que eu tô vendo na internet. Eu tô pegando os comentários mais relevantes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar um aqui. A maioria aqui nunca sofreu abuso de liderança na igreja, graças a Deus. Porque se tivessem sofrido, estariam com compaixão com o irmão também. Esse irmão que veio falar dessa situação. Se ele passou o que passou na igreja, se ele passou o que eu passei na igreja que eu me converti, eu sei como deve estar o coração dele. Eu também já passei coisas que um dia, se Deus quiser, eu ainda venho contar aqui o que eu passei com esses líderes abusivos, arrogante, estúpido, que não sabe tratar a ovelha. Ah, porque vocês são uma geração Nutella, não aceita pancada. Pancada de comedor de feijão? Pancada de um hipócrita, que ele prega uma coisa e não vive? Coloca fardos pesadíssimos sobre as costas, sobre o ombro das pessoas? Não, de jeito nenhum. Eu não aceito pancada, não. Quem é uma pessoa dessa para dar pancada? Ele é Jesus para dar pancada? Existe tempo para tudo. Existe o tempo para exortar, existe o tempo para repreender e existe o tempo do amor. Jesus é fogo consumidor, Deus é fogo consumidor, mas ele é amor também. Jesus é amor. Não é só pancadaria, não. E se Jesus desse pancada, que ele não deu pancada, ele exortava com amor, Jesus, sendo Deus. A igreja, o povo de Deus não foi chamado para levar pancada, não. Pancada de comedor de feijão, não. A ovelha, quando ela fica sendo espancada pelo pastor, ela vai embora. Ela vai embora, ela some. Ela vai embora, ela não fica. Ninguém é obrigado. Então quer dizer que vocês são igual? Vocês, eu tô falando vocês, para quem vier aqui encher o saco, passar pano, que eu não passo pano, o que é certo. Então quer dizer que vocês é igual aquela esposa que apanha do marido, que o marido, mesmo que não apanha, mas é um marido tóxico, um marido que trata mal, aí suponhamos que ele vai preso. Aí você aceita ele de volta e fala, não, amor, não, isso não foi culpa sua, a culpa é minha, é eu que sou culpada. Então quer dizer que se o pastor Paulo Júnior viesse aqui e falasse, irmãos, eu pequei, eu traí a minha esposa, eu tô dando um exemplo. Eu vim aqui a público, eu confessar que eu traí a minha esposa, sabe o que vocês falaram? Não, pastor, não, meu ídolo. A culpa não é sua, é da sua esposa. Você traiu ela porque a culpa é dela, é porque ela não foi uma boa esposa. Se ele fala aqui, vou dando exemplos que eu tô dando. Se ele fala aqui, irmãos, eu vim confessar que eu matei uma pessoa, eu escondi o corpo e agora eu vim confessar meu pecado. Vocês iam falar, idólatras. Não, pastor, nós entendemos o Senhor. O Senhor fez isso porque a pessoa errou, foi errada, foi legítima defesa, não sei o quê. A idolatria cega o entendimento das pessoas. Eu tô horrorizada. E muitos canais em defesa passando... quer dizer, então, se fosse um pentecostal,
Se fosse um Silas Malafaia da vida, se fosse um Marco Feliciano, se fosse um outro, aí podia meter o pau, podia levar ele para fora do arraial e matar ele apedrejado? Ou na fogueira? Ah, não, mas o seu santo homem de Deus, o seu ídolo, o seu bezerro de ouro, não pode tocar, né? Não pode tocar. Ele pode esculhambar todo mundo, ele pode mandar todo mundo pro inferno, ele pode... Eu queria que o pastor Paulo Júnior estivesse vendo isso, para ver se toca na consciência dele. Ele tocou em homens de Deus, em povo santo também. Santo, ao mesmo tempo que... santo também é pecador, né? Santos, os santos de Cristo, da igreja. Não. Tem que exortar, tem que repreender com amor, não é essa loucura, mandando todo mundo, condenando todo mundo para o inferno, não. Ele condenava as pessoas, ele julgava e condenava. É muito pesado, sabe? Agora não pode tocar no ídolo da internet. Não pode falar nada. Cala a sua boca, não fala nada. Cala o seu dedinho, não comenta nada. Deixa o nosso ídolo. Deixa o nosso bezerro de ouro. Vamos aqui acoitar o errinho dele. Foi um errinho de nada. Ele não fez nada. Esse povo dessa igreja é tudo endemoniado. A culpa é deles. Eles são endemoniados. Geraçãozinha Nutella que não aguenta pancada. Eu tô horrorizada. Igreja corrompida. Igreja sendo enganada, corrompida. Meu Deus, Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar e arrebatar esse povo. Porque senão, meu Deus, eu não sei nem o que eu falo. Olha esse comentário. Acompanhe o pastor Paulo Júnior e suas mensagens há tempos. A igreja de hoje não tolera ser exortada. Prefere mumuzinho. Nem sei o que significa isso. Mumuzinho. Na boca. Show de luzes e aquela mensagem motivacionais que aguça seus corações. Falar sobre pecado e inferno. Nada. Tomara que o pastor Paulo Júnior acorde logo desse momento, em dúvidas que ele está vivendo. E veja que nesse tempo que vivemos, onde o pecado está entrando dentro das igrejas, chamado santidade e arrependimento deve ser constante. O pecado do pastor Paulo Júnior, igreja, acorda. O pecado do pastor Paulo Júnior não foi... ele não vivia o que ele pregava. Aliás, ele vivia o que ele pregava. Aquela mesma dureza que ele pregava nos púlpitos, ele tratava as pessoas nos bastidores. Acorda, igreja. Acorda. Até quando vocês vão viver enganado? Gente, pois é, eu não sei porque o povo está nos comentários tratando ele como coitadinho. Não foi ele que decidiu deixar o cargo por estar arrependido. Ele foi retirado do cargo porque não querem mais ele como pastor. Não querem ele como pastor. Ele pedir desculpas é o mínimo. Não sei porque o povo tratou a vitimização dele como se fosse o máximo. O máximo. Por quê? Porque é o ídolo deles. É o ídolo deles. Então eles precisam tratar isso como um pecadinho. Um pecadinho, gente. Essa geração, esse povinho dessa igreja Aliança do Calvário é um povinho fraco que não aguenta pancada. Crente mole, frágil, devagar. O cara andou com o maior pregador de todos os tempos. Não saber diferenciar Lázaro de Zaqueu já perde toda a credibilidade, credibilidade. Eu já vi muita gente trocando nomes em pregação. Inclusive, meu marido uma vez foi pregar na igreja, ele trocou. Foi uma coisa assim, que eu tava lá no banco assim, sabe, apavorada, querendo corrigir ele, eu não olhava pra mim, eu pensei, eu vou pegar um papel, escrever aqui no papel e entregar pra ele. Ele ficou a pregação inteira, mais de 30 minutos, falando que Davi cometeu um suí. Não foi suí, foi omi. Sim. E meu marido ficou batendo nessa tecla toda vez que ele ia falar, todas as vezes que ele ia falar sobre o pecado de Davi, ele falava isso, e eu lá agoniada no banco, querendo corrigir ele. No final do culto eu falei pra ele, você trocou, não é isso, você trocou isso por isso. Ele falou, nossa. Eu falei, eu ia te alertar, mas você não olhou lá pro meu lado, que eu ia te alertar. Não, é isso. Eu ia alertar. Já vi muita gente trocando nome em pregação, trocando nome dos personagens da Bíblia, das pessoas da Bíblia. Agora, porque o povo queria achar um motivo para esculachar o rapaz, tirar a credibilidade dele. Por quê? Porque precisa exaltar o ídolo. As outras pessoas, a dor dos outros soldados, não importa. O que importa é que eu quero defender o meu general. Gente, por favor, vamos parar de julgamento. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Agora todo mundo quer parar de julgamento, né? Agora todo mundo quer. Então tá. 2 pesos e 2 medidas. Porque quando ele estava lá no púlpito, acusando todo mundo e condenando todo mundo ao inferno, julgando e condenando, podia, né? Tava todo mundo aplaudindo e achando a coisa mais linda. Mas agora vamos parar de julgamento. Vocês calem a boca, calem o dedo, deixa o nosso santo de altar, o nosso ídolo, o nosso bezerro de ouro em paz. Eu vi esse comentário aqui, ó. Ele mudou de igreja e de cidade. Ele não quer ser discipulado. Ele foi para outro ministério. Não passe pano. Ele não confessou o verdadeiro pecado. Eu não sei se tem outro pecado escondido aí. Aí uma pessoa comentou, qual foi o verdadeiro pecado? Eu também não sei, gente. Eu não tô acusando ninguém de nada. Eu não sei de nada. Quem que foi prejudicado tem que vir a público e confessar, porque senão vai ficar a palavra do pastor contra os membros e os líderes da igreja. Agora tá todo mundo morrendo de amores e apaixonado por ele, porque ele deu a versão dele, que, ai, por gente, vocês me perdoam, que não sei o quê. Agora precisa ver o outro lado, né? Pra gente poder julgar, pesar na balança, porque fica, senão fica uma justiça, uma balança errada. Isso que aconteceu com o pastor Paulo Júnior não foi escândalo. Isso é perseguição dentro das igrejas. Pastor é uma bênção de Deus. Gente, aceita que dói menos? Aceita que dói menos que ele não é esse santo. Ele é um pecador, ele já confessou o pecado dele. Espero que seja só isso, porque eu, sinceramente, igreja, eu fiquei muito triste. Eu chorei com essa situação, porque eu também achava assim, meio com o pé atrás. Eu não sabia que aquela arrogância, aquela dureza que ele pregava nos púlpitos, ele tratava as pessoas fora. Eu pensei, tem alguma coisa errada. Então, não vamos passar pano, vamos ter discernimento. Porque senão vocês ficam uma presa fácil para ser enganado. Acorda, povo de Deus. Acorda. A idolatria está cegando vocês. Agora dizer que o que o pastor Paulo Júnior está sofrendo é perseguição, ele deixou claro. Não é perseguição. Ele deixou bem claro. Ou vocês estão loucos? Vocês estão cego, louco, surdo, mudo e não quer enxergar a realidade? Vocês criaram esse ídolo. Vocês da internet, passadores de pano, idólatras, vocês criaram esse bezerro de ouro. Vocês criaram esse bezerro de ouro. Agora tá aí. E eu espero que o pastor Paulo Júnior, ele não leva isso que está acontecendo, essa loucura, essa idolatria. Porque se ele falar, não, o povo tá tudo do meu lado, eu tô com a razão, eu sou o certo, eu tô com a razão, ele não vai se converter. Ele não vai ter uma transformação de vida. Ele precisa de uma metanoia, de uma mudança de pensamento, de mente, de uma mudança de vida, uma conversão verdadeira. Mas se ele ver essa idolatria, essa loucura, e se ele levar isso para o coração, ele vai pensar, não, eu sou o cara. Eu sou um semideus. O povo confia em mim. Agora eu vou voltar mais forte. Porque eu tenho, assim, muitos adoradores, muitos ídolos. Gente, fala sério, tá fora de base. Em meio a tantos escândalos no mundo gospel, roubo, adultério, não sei o quê, o do pastor Paulo Júnior foi ter irado, gritado com as pessoas. Isso é de menos porque não foi com você. Isso é de menos. Eu já passei por essa liderança abusiva, que abusa de autoridade, sabe? É porque não foi com você. A ovelha que levou pancada, a ovelha que foi ferida, não foi você. Então você não responda pelas pessoas. Você não está na pele delas. Vocês não podem falar por essas pessoas que foi ferida, machucada. É quem foi ferido, machucado, o soldado que está machucado, que tem que se posicionar. Não é vocês. Esse povo de internet, eu ouvi gente falando aqui, meu pastor, a idolatria tá tanto que eu ouvi gente falando que mudou de cidade para ficar perto da cidade desse pastor. Ficar lá, mudou para a cidade desse pastor para fazer parte da igreja dele. Desmerecendo os pastores, todos aqueles que tem na cidade. O povo bate no peito, meu pastor. Meu pastor. Ele não é meu pastor, não. O meu pastor é o meu pastor aqui da minha cidade, da minha igreja. O meu pastor também é homem de Deus. Eu não vou mudar daqui, da minha cidade, com tantos pastores, tantos homens de Deus, para ir seguir um pastor de internet. Eu não sei da vida desse pastor. Eu não sei, sabe? O que eu sei da vida dele é o que ele mostra na internet.
Isso é loucura, igreja. É loucura, é idolatria. Eu achei um comentário de misericórdia, até que enfim. Oremos pelas pessoas que foram feridas e maltratadas pelo pastor Paulo Júnior. Oremos para que o Senhor as alcance elas de volta, que Deus traga arrependimento ao pastor e restauração. É isso. Ele é um pecador, ele já confessou, ele errou, tá? Beleza. Agora traga restauração, que Deus traga restauração. Que o Espírito de Deus convença ele da soberba, do pecado, da arrogância, da soberba. Da soberba precede a queda. Sabe? Que o Espírito Santo possa convencê-lo e restaurar ele. Ele precisa de restauração. Ele não é um Deus. Acorda, igreja. Ele não é um Deus. Parem de idolatrar. Ele virou isso por causa de vocês da internet. Para mim, não houve queda, houve um confronto de ideias. Quando eu quero passar um pano pro meu ídolo, pro meu pastor de estimação, foi um confronto de ideias. Mas se fosse uma pessoa que eu não gostasse, aí eu ia acabar com a vida dele. Mas é o meu ídolo, é o meu bezerro de ouro, então eu tenho que passar pano para ele. Para mim não houve queda, houve um confronto de ideias entre a igreja e a postura do pastor Paulo Júnior. Aí outro comentário, ele é um pastor que gosta de apontar o dedo na cara dos outros. Sim, ele apontou o dedo na cara de muita gente, julgou muita gente, perseguiu muita gente, principalmente que eles têm um ódio do povo pentecostal. É ódio que chega a espumar o canto da boca. Fala com ódio, com ira. Os pentecostais, a mudança é só na doutrina, na linha teológica, mas nós somos irmãos. É a igreja que vai subir. É tipo que, não, os pentecostais não vão subir, o céu não é para eles. Gente, eu não tenho nada contra o pastor Paulo Júnior, mas nós temos que ver os dois lados da moeda, entendeu? Eu não estou aqui passando pano nem para um nem para outro, mas vocês precisam ter discernimento e não ser parcial. Temos que ver os dois lados. E eles têm um ódio dos pentecostais, como se o céu fosse só para eles. Só para essa turminha e essa panelinha. Que os pentecostais, as outras pessoas, porque eles não concordam com a linha teológica, com a doutrina, que não fosse, o céu não fosse para nós. Não é assim, gente, que funcionam as coisas. Nós somos todos irmãos. No dia do arrebatamento não vai ter placa de igreja. Nós somos corpo de Cristo. Vai subir um tanto de cada igreja. Não vai ser só dessa igreja. É só essa que é a certa. É só essa que... Essa tá errada, a minha igreja é a certa. Não. Tem gente, tem homens e mulheres de Deus em todas as igrejas. Tem fariseu? Tem herege? Tem joio? Tem as virgens loucas? Tem. Mas também tem homens e mulheres de Deus. Sabe? A gente não pode ficar atacando nossos irmãos e apontando o dedo, condenando ao inferno. Isso é muito feio. Esse comentário aqui pra mim foi um dos piores. O conselho da igreja, todo o conselho lá da igreja dele, né? Os membros, o conselho precisa se converter. O pastor Paulo Júnior não errou nada, apenas fala a verdade e estou orando para ele voltar. Tá, beleza, eu também estou orando para ele voltar. O conselho da igreja precisa se converter. Todo o conselho tá errado. Só o meu ídolo, só o meu pastor de estimação tá certo. O meu pastor de estimação tá certo. Mas todos aqueles ali, tudo endemoniado, precisa se converter. É uma idolatria, assim, que chegou ao extremo, igreja. E eu tô simplesmente chocada com isso. Primeiro que o que ele fez não é pecado, a pessoa comentou aqui. Primeiro, não é pecado. Não é pecado para vocês, não é mesmo não, porque não foi com vocês. Ele não fez nada para mim, tá, gente? Eu não tenho nada contra ele. Eu só tô pesando na balança os dois lados. Eu não tô sendo parcial, tá? Não tô passando pano e não tô colocando a mão no fogo por ninguém. A gente precisa ver os dois lados da moeda. Se não fosse pecado, Deus não tinha trazido à tona.
Deus não tinha mostrado e não teria dado todo esse escândalo. Ai, perseguição. Não, estão perseguindo o meu santo homem de Deus, o meu bezerro de ouro. Estão perseguindo. Sabe o que vocês são? Vocês são um gado. Quando a pessoa é assim, com essa loucura, essa loucura, essa idolatria, vocês são gado. Gado. Tem que acordar. Acorda antes que seja tarde demais. Ele não pecou. Só falou a verdade. Infelizmente foi calado. Deus tudo vê e tudo sabe. Deus é contigo, pastor. Tá, mas e Deus não é com a igreja, não? Com os irmãos lá, não é? É só com o pastor? É muita comoção, é muita parcialidade só de um lado. Mas cadê? Vocês não se comovem pelo o resto? Ou pelas outras pessoas? A comoção e a misericórdia só com o pastor? Tem mais pessoas aí que precisam da misericórdia de vocês, da comoção. Se comove com os outros irmãos. Tenham empatia pelos outros irmãos também. Olha esse comentário. O pecado dele não foi a sua forma de pregar, mas sim por pregar e não viver. Ele foi humilde em confessar a hipocrisia deles. Evitem a hipocrisia. Aceita, povo. Aceita que dói menos. Ele confessou e falou, eu errei. Tá, beleza, pastor Paulo Júnior. O senhor errou, né? Agora vai rever tudo que o senhor fez, né? Vai voltar transformado. Tudo bem, errou. Perdoado. Não, eu não tenho que perdoar porque ele não fez nada pra mim. Não fez nada pra mim. Quem tem que perdoar é quem ele ofendeu, né? Mas pra mim tá tudo bem. Eu não tenho nada contra ele. Já vou falando. Não tenho nada contra ele. Mas a gente também tem que ter, né? Tem que ter os pés no chão. Porque senão a gente vira fica uma coisa esquisita, uma loucura. Ah, outra coisa que eu quero falar aqui. Tem gente falando aí que a esposa dele, a pastora... Gente, a esposa dele não é pastora. Não é pastora. Esse negócio de ungido do Senhor... E esse negócio de chamar a esposa dele de pastora... Ele vai rir na cara de vocês. Ele não acredita em nada disso. E ele é totalmente contra chamar a mulher de pastora, de mulher pastorear a igreja. Se tem alguma mulher que está me vendo, alguma pastora, e não sabia disso, o que eu devo fazer? Entregue esse ministério, minha filha. Tá, eu sou pastora, mas meu marido também é pastor. Ele que lidera e eu sou pastora junto com ele. Eu aconselho você a não usar esse título. Se o seu marido governa, preside, prega, você é auxiliar dele, mas você não é pastora. Ele vai rir na cara de vocês, sabe? Para passar o paninho de vocês, com glitter, com purpurina. Ai, pastora. Nada de pastora. Para com isso, para que tá feia a igreja. Outra coisa também, que eu deixei de assistir as pregações dele, porque eu achei ele muito assim... Tem coisas que eu não concordo com muita coisa que ele falava. Isso que aconteceu na vida dele não vai invalidar o que ele pregou. Assim também como não os erros e pecados das outras pessoas que ele acusavam, também não vai invalidar as almas que eles ganharam, a pregação dele, apesar de alguns falar muita heresia. Existe isso. Nem todo mundo é o dono da verdade. O dono da verdade é Jesus. Ele não é só o dono, como ele é a verdade. Então, o pastor Paulo Júnior é homem de Deus, pecador. Os outros que ele acusou também são homens de Deus. Por que não são homens de Deus? Porque são pecadores e eles mostram o pecado deles. Sempre está trazendo à tona os erros deles. A diferença é isso. Fazem as coisas, os erros, mas vem à tona. Por quê? Porque é pentecostal, é de outras igrejas. Aí vem à tona e todo mundo mete o pau. Mas quando é o ídolo deles, vamos deixar debaixo do tapete? Vamos jogar debaixo do tapete? Vamos passar um paninho? Vamos arquivar o caso? Vamos deixar isso quieto? Ah, não, gente, vamos deixar quieto. Então tá, né, igreja? 2 pesos e 2 medidas. Agora, vocês têm que se comover também com a igreja, com as outras pessoas, com nossos irmãos em Cristo, os irmãos da Aliança do Calvário, da igreja dele, da Aliança do Calvário. Eles também precisam da misericórdia de vocês da internet, que foram lá atacar. Eles tiveram que desativar os comentários das redes sociais deles. Aliança do Calvário. Povo santo, povo de Deus. Santo na medida do possível, porque ninguém de nós somos, né? Santos que faz parte dos santos da igreja, do povo de Deus, né? O corpo de Cristo.
Então, somos todos irmãos. Pra quê? Pra que fazer isso? Vocês não são, como diz, vocês não são crentes, não? Vocês são loucos? Para defender o ídolo de vocês, vocês ficam nessa loucura, atacando os outros? Acorda, acorda, vão se converter. Vocês que estão lá atacando os irmãos têm que se converter. Coisa feia, é muito feio isso. Parem de loucura. Jesus está voltando. Não é hora da igreja virar essa loucura, não. Atacando uns aos outros, os irmãos. Coisa feia, coisa feia. Vão se converter, terra seca. Vão se converter.